Bom dia! Neste vídeo, seguimos com a segunda parte, onde iremos analisar pessoas que são hereditariamente compatíveis com a prima Kátia Aquino, ela que busca sua origem biológica, ou seja, os seus pais. Acompanhem os primos Rubens Soares e Alberto de Jesus e deixe os seus comentários. Agradecemos. Sobre a árvore, sobre a compatibilidade, tentar definir aqui mais alguma coisa a respeito dos pais dela, parentesco e tal. Então, hoje é dia 3 de junho de 2023, agora vai dar 8 horas, né? Vai dar 9 horas no Brasil. Então, eu comecei aqui falando com você que eu fiz lá uma pesquisa, encontrei muitos nomes estrangeiros, americano e francês e tal, inclusive brasileiro. Mas o que você ia me dizendo? Eu estou abrindo uma pasta que aguenta a mão. Porque já está pronto essa parte dessa pesquisa, já está pronto. E não está feito individual, está feito em coletivo. Ok, então partilha para nós aí no Eclã. Eu vou compartilhar aqui, aguenta a mão. Eu estou abrindo aqui. Terceiros. Eu tive analisando aí, por exemplo, os tataravós da prima Kátia, que a gente desconfia que seja do lado materno. Os tataravós é Joaquim Goulart da Silva. Bom, você presume que né? Com Mariana Francisca do Nascimento. Tataravós. Joaquim Goulart da Silva com Mariana Francisca do Nascimento. Tá? Os tataravós. E a gente está investigando aí quem realmente seria, dos filhos desse casal, quem seria o provável bisavô. Porque ela tem um primo de terceiro grau que tem forte compatibilidade com ela, que é o Diego Almeida, que os bisavós dele, isso é confirmado, claro, são os bisavós dele, é o Firmino José Afonso com Cecília Francisca Romana do Nascimento. Então, esse é um casal dos bisavós. Os bisavós são 4 casais, né? Eu sei. Então, são 4 casais. Mas esse seria o bisavô do que tem compatibilidade com ela, que é o Diego Almeida. Então, o que nós estamos tentando localizar aqui seria os irmãos da Cecília Francisca Romana do Nascimento, que é filha desse casal que eu citei, Joaquim Goulart da Silva com Mariana Francisca do Nascimento. A gente quer analisar filho por filho desse casal para ver se encontramos aí o avô ou a avó da prima Kátia. Então é o seguinte, de ontem para hoje eu estive analisando aí um dos filhos, que é o Joaquim da Silva. Inclusive, em outros registros tem Joaquim Filho, porque seria o nome do tataravô, né? Joaquim. Então é Joaquim da Silva, ok. Ele nasceu dia 25 de fevereiro de 1906, foi batizado dia 6 de fevereiro de 1907, nasceu em Paraisópolis. Por que eu tenho a minha desconfiança que seja ele o bisavô dela? Porque eu fui fazendo o cálculo no ano que nasceu a Kátia para com o ano que nasceu a mãe dela. A Kátia nasceu no ano de 1965, a mãe
provavelmente 1948. Se for realmente verdade que a mãe teve ela com 17 anos. Aí, calculando mais ou menos 21 anos, a mãe, aliás, a avó da Kate, a mãe da mãe, né? Seria mais ou menos do ano 1927. E o bisavô 1906. Então, se for realmente 1906, de acordo com o cálculo que eu fiz, apontaria o Joaquim da Silva. E eu estava fazendo análise, eu não via nenhuma esposa. Eu não via nenhuma esposa desse Joaquim. Mas eu achei num registro de batismo dele anotado a caneta que ele se casou no dia 7 de julho de 1928 com Teresa Maria de Jesus. Quem é essa mulher? Não sabemos. Sim, sim. Então, eu fiz uma planilha para ela, eu compartilhei essa planilha aí no nosso grupo aí, certo? Aqui estão todas as pessoas que têm compatibilidade com ela e a idade de cada pessoa. Porque essa idade serve de start, certo? Serve de start para você começar a fazer os cálculos da distância, a distância presumida. E aqui é a idade média também que foi fornecida, que é entre 60 e 69 anos, entre 30 e 39 anos, sempre com 10 anos de margem. Porque tem pessoas também que foram registradas fora das datas, então eu sempre coloco dessa forma. Então, o que acontece? Eu criei alguns filtros aqui, vou voltar no começo aqui, ó. Não aparece Saint Morgan? Aparece Saint Morgan, tá na frente lá, só que a planilha é muito grande para. Então vamos pegar aqui, vamos marcar todos. Você quer Estados Unidos? Apenas Estados Unidos. Filtrando aqui. Tem, ó. Lembrando bem que isso aqui é o local declarado pela pessoa. Pela pessoa, não quer dizer que a pessoa nasceu lá. Isso é. Então, aqui, ó, temos aqui, ó. Ana Abreu, Adilson Almeida, do Espírito Santo, William Marconi, Lucas Moraes, Elias Lage. Então, ó. Então, nossa, é muito, hein? Aqui. São muitos, ó. Segunda página. Então, se você colocar um nome aí para pesquisar, acha? Acredito que sim. Vou marcar todos de novo, porque ele pode estar num lugar, mas ele declarou em outro. Ou às vezes nem declarou. Então vamos deixar todo mundo aqui. Localizar. Isso aqui é uma planilha Excel, né? Então é uma planilha fácil de trabalhar. Aonde você tirou essa planilha? Eu criei a planilha. Com os dados do GEDMET, importei os dados e fiz a planilha. Se ele é o administrador, foi ele que criou a árvore, né? Sim. E lançou esse que tem compatibilidade com ela. O camarada, para lançar, é porque ele sabe. O sobrenome que domina é o Alves de Souza. O sobrenome de família, o cidadão que é 5º grau com ela, é o Antônio Ricardo Alves de Souza. Tem muitos Souzas, né, que tem compatibilidade com ela. Tem a Niclara Arantes de Souza, que eu tenho aqui a relação. Vou dar uma descida aqui. Eu acredito que tem uns 1.500 pessoas, tá? Vamos descer rápido aqui.
1.800. Então. Vê se você encontra aí. Ela tem 2.032 pessoas nessa pesquisa que eu fiz, que eu montei e coloquei no grupo. Tá vendo essa coluna aqui, ó? Maior segmento? É. Tá vendo? Sim. Então, ó, olha bem. Maior segmento. Qual é o maior segmento que tem aqui na pesquisa? 45, ó. 45. Então, vamos desmarcar todos. Vamos marcar só 42, 44, 45. Aqui, ó. Só essas pessoas aqui. Você tem essas 8 pessoas ali. Então, todos são parentes da Kátia? Não. Mas ali tem um que é. Claro. Mas tem que anotar um em cada página para fazer a investigação de cada um. Certo? Daí vai procurar no Facebook, vai procurar pelo e-mail que declarou ali, vai procurar tudo isso aí, vai fuçar que cidade que é. Tem que ficar atento em tudo, não é só achar uma árvore genealógica, não, você vai procurar as pistas, vai pegar os nomes lá, vai começar a procurar no Facebook, no Instagram. É assim que eu fiz, cara. Eu acho engraçado o seguinte, um camarada dizer eu sou genealogista. Para ele fala isso como se fosse tão fácil chegar a alguma conclusão. O cara fala que é genealogista, é biogenética, né? Isso aqui é biogenética, né? Isso aqui não é genealogia, isso aqui é genética. Como que eu sei que o cara está muito perto ou está muito longe? Ah, deu 500 centimorgans. Beleza, deu 500 centimorgans. Mas qual o tamanho do maior segmento? Ele é grande ou ele é pequeno? Ah, não, é tudo pequenininho, está tudo salteado. O que significa isso? Significa que as famílias se entrelaçaram várias vezes, foram casados primo com primo várias vezes. Então eles estão próximos por conta da variedade, que é muito... a variedade é escassa, foi usado das mesmas pessoas várias vezes. Certo? Agora, quando são pessoas diferentes, você pega aqui um pedaço 42 centimorgan. Ele está próximo? Está próximo. Por quê? E é uma pessoa mais confiável, porque você vai conseguir explanar aquela pessoa. Aí você tem que entender o que significa um pedaço desse. As pessoas que rodeiam ele, porque de repente esse pedaço maior, ele leva você a encontrar outras pessoas que não são parentes dela diretamente, mas estão ligadas à família dessa pessoa. Certo? Que é assim, é o cunhado, é não sei quem, tá casado ali, tá ligado por quê? Porque apareceu o DNA do filho, que também tem do cunhado. Aí você avaliando ali, você vai chegando, fala assim, ele escondeu a vida dele inteirinha, mas o cunhado é aquele bobão que fica tirando foto toda hora e postando na internet, que ele é galã, que ele é pegador, que ele sai na praia, que ele tá não sei na onde, ele apareceu no shopping, apareceu no shopping Iguatemi, ele mora em São Paulo. Descobri que ele mora em São Paulo. Ficou numa foto que ele tirou. Porque ele não colocou assim, que ele tava visitando o shopping. Ele falou, não, tô no shopping aqui, todo domingo eu venho. Você descobriu que ele tá naquele shopping. Porque daí você saiu da genética e foi pro mundo real. Mas isso diz muito. Porque às vezes é preferível ter uma pessoa perto, tudo fragmentado, porque diz o seguinte, foi casando primo com primo. Então daí você já vai encostando o cabo no canto. Falar, é dessa família. Tem 4, 5 sobrenomes só. Mas quando você pega uma pessoa, tem um pedaço grande, e depois você acha outras pessoas que até com um pedaço grande, mas tudo salteado, é porque as famílias não se misturaram. Entendeu? Isso aí é importante, porque daí quando você olha assim, tem um total de 150 centimorgans, mas é que foi montando um robozinho ali, vai pegando um pedaço em cada lugar. Aí você vê o maior segmento. O maior segmento ele está próximo ou está longe. Aí é aquele negócio lá
É de segundo grau ou de terceiro grau? Ah, se o pedaço maior for bem grande, é de primeiro, é de segundo grau. Ah, não, é tudo fragmentado, é de terceiro grau. Tem um fragmento aqui, mas é pequeno, é de terceiro grau. E ali ficou no meio da distância, né? Quem que é essa pessoa aí do 92.6? 92.6 não, né? Deixa eu voltar aqui. Leandro Bueno. É bastante que ele tem, hein? Tem bastante. É a segunda pessoa que mais tem Sentimor com ela. Depois veio o Benildo Gualberto. Igual Alberto. Tudo Brasil. Rapaz, tudo Brasil. Mas tem essa aí da Suíça. Então, e tem um aqui que não está marcado onde ele é, mas Dirceu de Oliveira, ele pode não ser de pai brasileiro, mas a mãe é. Me parece que esse aí é o pai da Célia. Escuta, me parece que esse aí é o pai da Célia. Não tenho certeza. Da Célia? Que está aqui em cima, aqui na primeira posição? Eu não tenho certeza. Não é. Não é. Eu vou provar para você por que não é. Porque o pai dela chama de seu, hein? Mas eu provo para você que não é. Porque é o seguinte, se os dois fossem parentes da Kátia, aí agora vem a análise. Se os dois fossem parentes da Kátia e um fosse pai do outro, o que é pai teria muito mais sentimorfos com a Kátia do que o filho. A não ser em um caso específico. Qual que é o caso específico? A mulher dele e ele serem parentes de primeiro grau, ou de segundo grau, ou de terceiro grau, e casaram. Daí, o filho sairia com mais sentimorfo do que o pai. Com casamento entre primos. Entendeu ou não? Sim, eu vou ver se eu localizo aqui o nome do pai dela. Diego, vamos lá. Diego Fabiano Almeida Costa. Você parente seu, né? Ele é sobrinho da Célia. Ele é sobrinho da Célia. Cadê? Ele tem quanto de Sentimorgo? Peraí, tô indo lá. Tem 134 Sentimorgos. Pois é, ele é sobrinho da Célia. Ela tem 190, ele tem 134. Tá, então, como você tem duas pessoas aqui, ó. Aí vamos lá naquela análise do MyHeritage lá. Você sabe aquele comparar 1 para 1 do MyHeritage? Sabe lá? Só que tem que entrar aqui, ó. Agora que faltou a Kátia na live. Vai pegar essa primeira aqui, que é a tia dele, e ele vai colocar lá na comparação, que compara 1 para muitos, e vai pegar lá e vai achar uma fração triângulo lá. Essa fração triângulo diz o quê? Que os três compartilham aquele pedacinho do cromossomo. Daí, pegando aquele pedacinho, vai saber de que país eles vieram, qual é a origem deles. Daí você vai falar assim, não, você está procurando um alemão, você está procurando um português, você está procurando um fulano. E tudo isso vai anotando, porque isso aí não é presunção, isso aí é certeza. Entendeu? E daí é diferente, você tem que ter o caderno que você vai fazendo investigação, certo? Tem que ter um caderno que você vai colocando os fatos, esse é fato.
Quando você compara duas pessoas, que você sabe, um é sobrinho do outro. Realmente. Até outros. Aí, ó. Aqui tá tudo mastigadinho, ó. Pra você saber até onde eu tenho que ir. Tá tudo pronto, ó. Quanto tempo você ia levar para juntar isso aqui? Seja sincero. Olha aqui, ó. Tudo quarto grau, quinto grau, ó. Quarto grau, quarto grau. Não é impossível de encontrar, é difícil porque é bastante coisa. Ó, quinto grau. Ó. Você pegar e trabalhar em cima disso, é muito mais fácil. Isso aqui é 100 vezes mais rápido que o processo que eu fiz. O meu eu tive que investigar na unha. Yeah. Então, eu vou pegar aqui, que tem 2.000 pessoas comparado ao DNA, maior segmento, que país está, qual a idade, qual o antepassado mais próximo. Tá tudo aqui. Só que vocês têm que usar a ferramenta. Por que vocês têm que usar a ferramenta? Principalmente é uma parte essencial aqui, ó. Vocês gostam de árvore genealógica? Você vai ali compartilhado, maior número, sim. Então, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Número de pessoas nas árvores genealógicas, olha aqui, ó. De todos, cara. Então, se você vai lá e vai conseguindo, ó. Você consegue de todo mundo. Só que aí, negócio que eu não sei tudo aqui. Isso. Então aqui você consegue, ó, administrador da árvore. Você consegue fazer tudo. Você tem toda a informação na mão. E o outro, você não precisa nem entrar na internet para fazer. Você imprimir isso aqui, ó. Não vai dar bastante página. Mas imprimir, transformar em papel, e daí você pegar uma caneta e riscando o que você investigou, você nunca vai se perder. Por favor. Que lerdeza para abrir, rapaz. Meu Deus. Eu tô muito atento. Aberto. Abrir 10. Não é primeiro mundo, se fosse o primeiro ano, clicava e abria. Bom. Vamos ver se vai. Colar. Não vai, eu vou ter que abrir o documento mesmo. Um por um e mandar aqui, ó. Uma eu tô mandando aí, ó. Vou mandar os outros. O computador é mó demais, né? É que ele tem um HD de 1 TB e eu enchi o HD. Então não tá sobrando espaço para ele gerenciar as coisas.
É pouca coisa, não deixa passar nada, daí acontece esse tipo de coisa. Então, mas eu fiz pro Kleber também. Ah, esse arquivo você mandou para o Excel, né? É para Excel. Para facilitar a vida suas, né? Que senão, eu colocando os filtros ali, pelo menos vocês conseguem filtrar pelo que vocês querem, né? Aí, mandou o PDF aí também, ó. Deixa eu ver. Tem um CVC também que. O CVC você vai ficar enrolado com ele, que é outro tipo de arquivo. Aí ele é só texto, então você vai ficar perdido. Mas é a mesma coisa disso aí, então não compensa mandar. Vou voltar você na tela principal do notebook lá para poder. Então, Alberto, mas aqui tem todo o sobrenome, tá tudo aqui, é mastigadinho. É só. É só engolir, digerir e devolver. Escuta, como chama essa planilha? Eu coloquei o nome aqui, Kátia Aquino. Não. Você abre ela onde? No Excel ou no OpenOffice. Porque aqui, ó, você tem todos os sobrenomes que tem no. Tudo que foi possível extrair do MyHeritage. Suguei a alma do MyHeritage. Então, tem que esforçar e aprender a usar. Porque daí vocês vão economizar muito tempo. Se perder um tempo aí e, e filtrar pelo sobrenome, eu imagino assim, ó. Qual o sobrenome com mais evidência? Tem 2.000 nomes, certo? Através desse gráfico aí que você enviou, eu consegui abrir a árvore genealógica da Rossana Maria dos Santos. Isso é um atalho que você tem para ir. Tudo isso aí eu puxei e salvei ali. Era isso aí que eu queria que a prima Kátia enviasse. Então, olha que interessante. Ela é. Não, mas você Dá não, uma olhada aí. por isso que eu falo para vocês, quando eu posto alguma coisa, vocês têm que ler. Se vocês não lerem. É que eu não tenho tempo. Dá uma olhada aí na Rossana Maria dos Santos. Peraí. Olha aí nessa planilha que você tem. Rossana, administrador ou nome da pessoa na árvore? O nome dela na árvore. Ela tem DNA? Ela tem kit de DNA, não? Olha, aí mesmo, nessa planilha, fala que ela é prima de segundo grau. Então ela está aqui no começo. A Maria Rosana de Almeida. Não, Rossana Santos. Rossana ou Rosana? Rosana. Tá. Rosana Santos, achei aqui. Primo de segundo grau.
não é ela, é o que ela lançou José aí. Roberto dos Santos, 70 a 79 anos. Primo de segundo grau. 30% de chance de primo de segundo grau. Isso aí, ó. Então, você está começando a explanar a função que eu deixei para você. As pistas que eu deixei para você. Como que chama o homem? José Roberto dos Santos. Pois é, esse aí é pai dela. O pai dela é primo de segundo grau da Rossana. O pai do José Roberto. Não, o pai da Rossana. Não. O segundo grau é esse menino que está aqui na frente da Rossana. Então, é o José Roberto. É o homem menino de 70 não, né? anos. Ele tem 80 anos, entre 70 e 80. Esse senhor aí é pai da tal Rossana que aparece aí. Ah, tá, entendi. Então, nós não estamos falando da família Almeida. Se ele é primo de segundo grau da Kátia, é muita coisa, hein? Então, ó, uma forma de calcular seria isso aqui, ó. Você vem aqui e pega todos de segundo e terceiro grau. E vai, já que ele é de segundo grau, vamos chamar de segundo grau. Certo? Ele é o número 9 da coluna. Então, número 9 da coluna. Eles têm bisavô em comum. Todos esses aqui, ó, que tiver, que é de segundo grau, tem bisavô. Porque até bisavô é fácil encontrar. Olha quem que é o pai desse Roberto, né, que ele chama? Da coluna 9 aí. Da linha 9. Da linha 9, que é primos de segundo grau da Kátia. Tá, ele é primo de segundo grau da Kátia. Olha o pai. Se ele é primo de segundo grau, aqui, ele tem 90 anos. Certo? Ele tem 90 anos. Vamos dizer que o pai dele teve ele com 20 anos. Então já deu 110 anos. 80, 100 anos. 120 anos para o avô dele. 140 anos para o bisavô. Certo? Presumido, né? Não é fixo. É um flutuante ali. O pai desse homem, o pai desse José Roberto dos Santos, morreu em 1958, na cidade de Bom Repouso, Minas Gerais. Então, aí já coloca o alfinetinho no mapa. Na cidadezinha, você tem que anotar essa cidade. Por quê? Essa cidade é interessante, porque antigamente o pessoal não mudava tanto assim também. Opa! Qual o cálculo que eu fiz? O áudio seu saturou, Albert, não estou conseguindo ouvir. Rachou seu áudio. É porque eu falei alto. Olha o cálculo que eu fiz. O bisavô da Kátia nasceu no ano de 1906. Pelos cálculos que eu fiz. Você sabe quem nasceu em 1906? Leopoldo de Andrade Silva, que é filho desse José Roberto dos Santos. Aliás, o José Roberto dos Santos é filho de João Luiz de Andrade. Tá, então, mas aí ainda você está no pai dele. Você precisa achar o bisavô dele, né? Pois é. Então, mas José, aqui, ó, não, o que você tem que anotar aí, ó? O que você tem que anotar? Anota. José Roberto Santos nasceu aonde? Então, quem que é o pai dele? É fulano de tal. Certo? Quem que é o avô dele? Não, espera.
E vai anotando as cidades do lado. Vai anotando a cidade do lado. Cidade do lado. Rubens. Espera o raciocínio. José Roberto dos Santos é primo de segundo grau da Cátia. Tá. O pai é de primo José, de primeiro. O pai da Ou a mãe. O pai de José Roberto dos Santos se chama João Luiz de Andrade. O filho de João Luiz de Andrade é Leopoldo de Andrade Silva. Espera. Você desceu antes de chegar onde você devia ter chegado. Não. Esse... deixa eu... Acompanhe meu raciocínio. Então, mas já está errado. Você já está errado, não pode fazer. Escuta. Você trapaceou. José Roberto dos Santos é primo de segundo grau da Cátia. Joia. O pai dele seria o quê? Primo de primeiro grau. Pois é, o pai dele chama João Luiz de Andrade. Tá. Mas é o pai ou a mãe. Você não sabe quem é ainda. É o pai ou a mãe que é primo da Cátia. Não. Esse camarada, José Roberto dos Santos, é primo de segundo grau da Cátia. Joia. Você está certo nisso. O pai dele... Não, para aí, Albert. Deixa eu falar agora. Aqui, ó. O pai ele é primo de segundo grau. Pensa o que você está falando. Você não está pensando para falar. Tá, vai lá, você está presumindo antes de raciocinar. Aqui, ó. Aqui a árvore genealógica dele. Tá bom, então é o seguinte. Como que você sabe que é o pai dele que é primo dela? Por causa do sobrenome? Não esquece o sobrenome, cara. Você tem que achar a pessoa que está na linha correta. Então é o seguinte. Você não sabe se é o cromossomo que veio para ele é do pai ou é da mãe, Alberto. Ok. Você não sabe. O que eu quero dizer... Ok. Esquece de primeiro e segundo grau. O pai desse senhor, José Roberto dos Santos, é João Luiz de Almeida. Ele nasceu em 1906. Tá. Coincidiu a data, mas não tem, ainda não está na linha correta da descendência. Ok. Você quer saber quem é a esposa dele? Emília Bento da Silva. Não, mas até agora não mudou nada, né, Alberto? Como não acrescentou nada de real. Você está subindo, você tem que chegar até onde é o ancestral em comum. Não é sair para a lateral antes de chegar no ancestral em comum. Então é o seguinte, ó. Eu peguei um papel aqui, nós vamos marcar aqui, ó. José Roberto. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós temos novas informações da família. Novas informações. O filho, que com certeza é irmão. O áudio só está rachado, Alberto. Você precisa. Acho que está com ganho demais, está saturando. Mesmo erguendo, que eu não consigo entender. Eu sei porque está rachando. Eu tenho que pôr longe. É o seguinte. Aí, melhorou. É o seguinte. Nós temos aí o José Roberto dos Santos. Quem é o pai e a mãe dele? Ok. O pai é João Luiz de Almeida. E a mãe? Emília de Andrade. Agora você tem o pai do João Luiz de Andrade e a mãe? Você falou que você tem o João Luiz de Andrade, que é pai do Zé Roberto. Você tem o pai do João Luiz de Almeida? Pelo menos um deles é parente direto da Cátia. É o pai ou a mãe do João Luiz de Almeida ou o pai ou a mãe da Emília de Andrade. Essas pessoas, elas já têm um espaço garantido de investigação. Ok, Rubens, eu vou abrir aqui. Depois você volta com esse gráfico. Tá. Eu vou... Essa planilha. Vou interromper aqui.
Consegue ver? Sim. Pois é, a Rossana, eu vou colocar você no cantinho esquerdo aqui. A Rossana é a administradora do site. Isso. Nós Roberto já dos sabemos Santos. o nome do pai e da mãe dele. Não. Nós estamos investigando o Roberto dos Santos. A Rossana é filha dele. Esse aqui é o Roberto dos Santos. Certo. Então, nós vamos seguir aqui os filhos, os irmãos que ele tem. Nós vamos direto agora para os pais. Vai no pai e a mãe dele. Está aqui, João Barbosa dos Santos, Elisa Barbosa. Então, mas peraí, esse é o pai e a mãe do Zé Roberto? Você deu outro nome para mim. Ok, essa é a Rossana, que é a administradora. Não. Esse aqui é o pai dela. Esse é o José Roberto. Isso? O pai. Está tudo aqui. A gente tem que entrar em contato com esse povo. Não vai entrar em contato com ninguém, né? Nós estamos investigando. Volta lá naquela o pai dela é esse aí. João Roberto Santos. Isso aí não é João Roberto, isso aí é João Barbosa dos Santos. João Barbosa dos Santos. Tá vendo? 1909. Tá, mas essa data não é importante para nós, não interessa para nós. Porque eu sei que nós sabemos. Ele não é o pai dela, porque se fosse o pai dela, daria 1.700 a 1.900 Sandy Morgan lá embaixo. Eu não estou falando que é o pai dela. Eu não estou falando que é o pai. Então, pula, Alberto. Simplifica. Então, aonde nós vamos chegar, então? Ué, estou tentando. Nós já estava lá em cima, você desceu tudo de novo. Nós já estava lá no João Luiz de Andrade. Eu quero o pai e a mãe do João Luiz de Andrade. Pois é. O negócio é o seguinte, nós estamos no site da Rossana. Ela é administradora. Esse é o pai, essa é a mãe. A mãe parece que é... Sei lá que raça que é isso. Shimizu. Não interessa, que estamos no DNA dele aqui, ó. Do pai dela. Então, no DNA dele. É só a linhagem dele que interessa para nós. Pois é. É esse senhor... Aqui tá. É esse senhor que tem a compatibilidade com a Kátia. Não é isso? O pai da Rossana. Não é esse senhor que tem compatibilidade com ela? Então ele é o primo de segundo grau. Esse é o primo de segundo grau. Agora tem que subir uma linhagem, achar o pai e a mãe dele. Ok, vamos lá. O pai e a mãe são esse. João Barbosa dos Santos. Quer dizer, no caso seria, né, provavelmente primo de primeiro grau. Então, esses já são os primos de primeiro grau. O João... Calma aí, nós não sabemos se é o homem ou se é a mulher ainda, calma. Ok. Agora... Eu estou falando na linha horizontal. Seria o primo de primeiro grau da Kátia. Isso aí, ó. Então, agora tem aqui, o Francisco Cândido Barbosa. Que é o pai do velho aí. João Barbosa dos Santos. Então, João Barbosa. Então, João Barbosa dos Santos, o nome do pai dele é Francisco Cândido Barbosa, né? E o nome da mãe? Elisa Barbosa. Dá para ver o nome de solteiro dela aí? Ou dá para ver o nome do pai e da mãe dela ali, ó. Já pega o sobrenome lá já. É só arrastar para a direita ali, ó. O que você quer saber? O pai e a mãe da Elisa Barbosa. Ok. É o que a gente estava falando naquela hora. É o João Luiz de Andrade.
e Emília Bento da Silva. Que coisa, rapaz. Isso aí são informações novas, hein? Então, aqui, agora, essas 4 pessoas que você encontrou, uma delas é parente absoluto da Kátia. É certo que é consanguíneo com ela. Um desses 4. Isso aí você pode anotar. Ok, pode anotar, por favor. Escuta, esses 4 estão na linha de frente da sua investigação. Pois é, então eles seriam pais da Elisa. Esses aqui, pai da Elisa. Não, esquece a Elisa. Elisa já não serve mais nada. Rapaz, não serve para nada mais. Esquece não. Aqui nós estamos falando o pai da Elisa, que seria prima de Alberto. Faz uma pausa, Alberto. Aqui, ó, o que você precisa entender que é o seguinte: você achou as pessoas que você vai investigar. Você marcou lá embaixo o nome dela, a pessoa que deu origem ao DNA. Agora você esquece ela. Agora você vai procurar os descendentes dessas 4 pessoas que você encontrou aí. É nos descendentes dessas 4 pessoas que você vai achar quem é a pessoa que deu origem à Kátia. Essas 4 pessoas, o resto para baixo, só vai interessar descida diferente. O nome que compartilhou o Sentimor com ela já levou a essas pessoas. Então você não precisa mais preocupar com a Elisa. Não. Você vai preocupar com essas 4 pessoas e os descendentes dela. Com exceção da Elisa. Essa Elisa e o João Batista seria como bisavós dela. Eu não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que está na linha dos bisavós. Não é não? Não, possíveis bisavós. Ok. Ou um ou outro, né? Ok. Esse aqui seria não são possível. Todos. Então, esse seria possível tataravô? Não, tataravô não. Onde você tirou tataravô, Berto? Não, esquece o tataravô. Nós achamos aquilo, nós chegamos na linha. Nós temos 4 pessoas para investigar. Agora não é mais GEDMET. Agora é documento. Quem que é os filhos dessa turma aí? Quem são os descendentes deles? É isso que vai procurar agora. Não tem mais que olhar a árvore genealógica. Ok, eu estou dizendo para você não está entendendo. Aqui está escrito bisavô. Então, no caso da Kátia, nós estaríamos na linha Essa visão é em relação a Elisa. Não importa para a Kátia, Alberto. Não importa para a Kátia se é bisavô da fulana. O que importa para ela é achar qual descendente dessa turma aí que deu origem a ela, se é pai ou se é mãe dela. Só que mesmo você encontrando todos os descendentes, você não tem nada ainda. Você só vai ter quando você puxar das outras pessoas, que nem você puxou dessa aí, certo? Você puxou dessa aí, aí você vai fazer um comparativo. Quem coincidiu nesse montante que você puxou dessa pessoa com quem no montante da outra pessoa. Aí vai lá, coincidiu, foi fulano. Então, esse é o bisavô, esse é o trisavô. Eu já falei para vocês, isso aqui só serve para subir. Depois que subiu, presta atenção. Não vale mais. Rapaz. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Esse homem aí, esse Roberto, nós estamos na linha dos bisavós dele. Se fosse no caso da Kátia, seria tataravô. Não, você não sabe. É presumido, Alberto, não é fato ainda. Então, aonde nós vamos chegar com isso aqui? Ué, você vai chegar que você vai pegar o nome do cidadão e procurar todos os filhos dele. Porque eu falo isso todo dia, vocês não entendem. Eu sei, Rubens, mas se a gente chegar nos filhos, o que vai resolver? Ué, porque você já chegou mais perto da Kátia, só que você não sabe quem é ainda. Você tem que fazer uma árvore, um conjunto de pessoas da Elisa, mais um conjunto de pessoas de outra pessoa qualquer aqui que você vai investigar, mais outro conjunto de outra pessoa que você vai investigar, porque não existe almoço pronto, Alberto. Ok. Então, o pai dela é primo de 2º grau. Então, no caso, os bisavós da Rossana seria primo de 1º grau da Kátia.
do pai da Kátia, ou da mãe da Kátia, ou é um dos genitores da Kátia. Então. Que deu origem aos pais da Kátia. Entendeu? Eu sei. Então, você sabe, mas você mistura tudo. Não, Rubens, eu não posso ir muito longe. Se eu estou aqui, isso aqui está perto. Isso aqui está perto da Kátia. Para que eu vou subir mais para cima? Para que eu vou mais para cima? Ninguém falou para você subir mais para cima, Alberto. Ninguém falou para você subir mais. Falei para você parar em 4 pessoas aí. Nós anotamos o nome das pessoas. Essas pessoas, você vai ver quem são os descendentes dela. Por quê? Porque esse é o antepassado em comum com a Kátia. Mas a ordem que você subiu não vale para você descer. Ok. É uma pessoa diferente dessa ordem. Eu sei. A mãe dessa Rossana não é. Vamos descartar o lado materno dela. É o lado paterno. Com base no que você vai descartar? Porque essa família é de chinês. E daí? Quer ver? E daí? E daí? Quem você pode dizer que não pode ser chinês? Aqui, Japão, é do Japão. E quem é você para dizer que ela não tem um parente chinês? Ou japonês? Não. Quem é o japonês da família da Kátia? Então, mas as raças se misturam, Alberto. Não. As raças se misturam, cara. Mas aqui está muito próximo. Não, então tá bom. Então eu vou deixar vocês estudar sozinhos. Não vou ajudar mais vocês, cara. Porque o estresse... Eu tô vendo os fatos e você fica questionando o fato. Você fica dando valor ao fato sem prova. Lá na minha cidade, eu tenho um amigo de infância que os pais são japoneses, eu sei. Isso aqui não é da família... Você está investigando uma pessoa que você conheceu a semana passada pela internet, que ela não sabe nem o parente dela. Ok. Rubens, então você quer dizer que esse japonês também está na lista? Que você nunca viu na sua vida. Então você quer dizer Você não tem direito de excluir ninguém sem uma base fundada. Rubens, você quer dizer para mim que esse japonês também pode ser o bisavô dela? Pode. Pode. Alberto, para com isso, cara. Você não pode... Se você não aceitar esse fato, que se você não investigar a família do japonês, do chinês, do coreano, do sul-africano, se você não investigar, você não fez nada. Você só deu volta, que nem o cachorro fica dando volta atrás do próprio rabo, você ficou rodando atrás de uma pessoa, só da família Afonso lá, e não saiu disso até agora. Você precisa abrir o seu horizonte, não encurtar ele. E você só filtra depois que você tem uma pessoa que coincide numa árvore, coincide na outra. Aí você fala, não, essa pessoa é um parente absoluto dela. Você tem 4 pessoas aí, que uma delas ou 2 delas é parente da Kátia, mas você não sabe ainda. Você não tem prova ainda. Você tem 4 suspeitos. Pela primeira vez, você tem 4 suspeitos fundamentados. Pela primeira vez, você tem 4 suspeitos fundamentados, você já rejeitou 2 só porque você olhou na cara e não gostou. Não pode, Alberto. Você tem que ser frio e calculista. Você tem que colocar os 4 lá e falar assim, quem que é os filhos desse aqui? Porque é o seguinte, o japonês casou com um branquinho ali. Daí saiu um mesticinho. Você tem que anotar os 4 nomes. Daí você parte para investigar outra pessoa. Depois você vai lá, você juntou um monte de nome, daí você vai investigar nome por nome. O fulano morava na onde? Da onde que era esse fulano? Esse aqui é improvável, porque morreu sem filho. Não tem declaração. Aí vai para o Family Safety procurar certidões dessa turma tudo. Tem que ser metódico. Tem que seguir uma lógica de investigação. Se você não seguir isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não tem almoço grátis. Você pega... joga os papéis para cima, cata e fala, é esse aqui, tá pronto. Não é, Alberto. Não é assim que funciona a investigação. A investigação você tem que ser metódico, você tem que considerar todas as hipóteses. Senão você não consegue chegar a lugar nenhum. Você vê, não aparece nada de Almeida. Então, tem que ver as cidades, Alberto. Que cidades que era essa aí, para você começar a... Bom Repouso. Aonde que está Bom Repouso? Espera aí, eu vou puxar aqui no mapa. Interessante isso aí, viu, rapaz? Aonde que está Bom Repouso?
Eu não lembro ter ouvido falar nessa cidade. É pertinho de Paraisópolis. 65 quilômetros. É perto de Rio do Peixe, é perto de Estiva, de Rio do Peixe, de Cambuí, Senador Amaral. Estive lá em Senador Amaral, velho. Aquele dia que eu fui bater Engraçado, perna hein? aqui. Essa família é perto de Paraisópolis, 65 quilômetros. Então, tá no meio do caminho, ó. Tá em as cidades grandes. Cambuí, Pouso Alegre, Paraisópolis, Socorro, tá no meio, ó. Pois é, ué. Que coisa, hein, rapaz? Então, isso é um fato. Aqui, ó, esse é um fato que tem que ser registrado. Que Essa coisa! cidade e o nome dessas pessoas. Porque a gente sabe que veio do interior, sabe que é do sul de Minas, mas não tem uma visão ampla ainda. Então, tudo vai aproximando. Como que pode isso? E se tivesse pelo menos um nome aqui, um Almeida, mas não tem Almeida, não tem nada. Como que pode um negócio São desse? milhares de sobrenomes, velho. Não, São mas milhares de sobrenomes. para ter essa compatibilidade com ela, ó, para você ver, o Afonso também não aparece nada. Alberto, é o seguinte, não pode desprezar nenhuma dessas 4 pessoas aí, até que se tenha prova contrária. Que é uma prova contrária, certo? Você tem que investigar mais pessoas que têm compatibilidade com ela e marcar do jeito que foi marcado aí, procurou de um, precisa procurar dos 4. Os 4 estão na mesma cidade? Olha, você vê, não aparece nenhum sobrenome aqui. Então, Do não, nas... não é a hora de você preocupar com o sobrenome. É hora de você procurar a cidade, marcar cidades. O sobrenome é esse que está escrito aí. é perto de Paraisópolis. Então, perto de Paraisópolis é o seguinte: o que vale é a cidade de Bom Repouso, certo? Ah, tá na onde? Tá perto dessa região aqui, mas é Bom Repouso. É. Cidade declarada, Bom Repouso. Então, você marcou Bom Repouso? Você já sabe na onde é mais ou menos? Sim. Mas você marcou é Bom Repouso, que é o fato. Aí é fato. Fato para essa pessoa que você buscou o nome dela. Certo? Aí vai fazer com as outras também. Que coisa, rapaz. Agora que a coisa ficou mais enigmática ainda. Não tem nada de enigmático, Roberto. Agora que você começou a ver a luz do sol, você espantou? Você estava andando na treva. Você ficou Não, andando, não, Afonso, não, 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 Afonso. não é isso que eu, não. É a única informação que nós temos? Lógico que não. Porque eu acabei de despejar um caminhão, não sei. Aí você Ok. abriu uma árvore, acabou de ver 4 pessoas que pelo menos uma delas é parente absoluto da Kátia. E você ainda está negando isso? Não, eu não estou negando. Eu sei, eu estou vendo aí, primo de segundo grau, mas de quem? De onde que vem isso? Vem da Célia, que você acabou de ver aí, que era que doou. Não é da Da Célia, não. É Célia não, do da rapaz que Rossana. doou o DNA lá, esqueci o nome dele. Rossana. Não, José Roberto, né? Não. José Barbosa dos Santos, lá, que é o doador do. O José Barbosa dos Santos é doador do Saint Morgan compatível com a Kátia, certo? Esses 4 que nós encontramos são os descendentes, um deles, pelo menos, ou 2, é descendente em comum com a Kátia. Você fala esse aqui, João Barbosa dos Santos. Isso aí. Esse é fato. Esse cidadão tem sentimores com a Kátia, é fato. Isso é absoluto, isso aí você pode marcar. Certo? E da onde veio o Saint Marcos? Veio da terceira geração dele.
Veio do filho dele, do João Barbosa. Não, o filho não gera o pai. O pai que gera o filho. Não. O gene vem de cima, não. De baixo. O que tem a compatibilidade com a Cátia é o filho do João Barbosa. Entendeu? E o João Barbosa também, né? Não tem? Você acabou de falar claro. que ele era... Não. Eu estou falando que o que aparece com compatibilidade com a Cátia é o filho do João Barbosa. E é claro que é com o João Barbosa também. Tá, né? Então peraí. Porque o João Barbosa não induzido ao erro aqui. Não tem Barbosa... 4 pessoas para investigar, tem 8. Porque tem que subir pela mãe do rapaz também e fazer a mesma coisa que nós fizemos com o pai. O João Barbosa não fez o estudo, não fez o exame de DNA, porque nem existia. Em 1994, quando ele morreu. 94 então, existia. Não, mas o homem morreu com, sei lá, com quantos anos? Eu podia ter morrido com 120 anos, mas em 94 já existia DNA, mas só que ele não fez. A compatibilidade de DNA com a Cátia é do filho dele. Certo, então pode vir do lado da mãe ou do lado do pai. O pai nós já chegamos na altura. Certo, agora tem que subir pela mãe dele e chegar na mesma altura. Interessante isso aí, hein, rapaz? João, dá um cobertorzinho pequeno. Levanta. Então, esse aqui. Tá vendo aqui o João Barbosa dos Santos e Elisa Barbosa? Sim. Então, é o filho dele, que é esse aqui. Esse é o filho dele. Tá. Que é o pai da Rossana. Então, tá bom. A compatibilidade da Cátia tá aqui nesse do Santos aqui. Tá num dos dois aí, ó. Ou na Elisa Barbosa ou no José Barbosa dos Santos. É isso certo. Mesmo. O João Barbosa nós já subimos. Agora tem que subir pela Elisa para ver quem. Porque a Elisa é de primeiro grau, aí tem que subir o nível anterior ao dela. Que daí é o grau 0, né? Não, da Elisa nós já vimos, que é o João Luiz de Andrade e Emília de Andrade. Então, e quem é o pai do João Luiz de Andrade? Né? Então, os pais da Emília é Silvério Bento da Silva, Elisa Bento da Silva. Isso, pode anotar aí que também é candidato. E os pais aqui do João Luiz? Vamos ver quem é. Acho que tá. Esses aí. Tá bem completinha a árvore. Sim. Então, clica nele aí que vai abrir esse nome, que é um nome grande, né? Também bom repouso. Ó, escrivão do subdelegado Currato do Bom Retiro, ó. Então, pode anotar aí esses 4 que você achou aí também. Ou é do lado da mãe ou é do lado do pai, nós não sabemos. Mas esses candidatos aí, um deles deve. Que coisa. Eu aposto no escrivão de polícia. Ele deve. Que coisa, depois de fechar o circo, você vai falar assim, você tinha razão, era escrivão de polícia que ela... Que coisa, agora que tá ficando mais enigmático ainda. Agora eu chutei, certo? Isso aí foi um chute, o escrivão de polícia foi um chute, eu tô brincando, certo? Não quer dizer que seja ele que seja o trisavô da Cátia lá. Mas ele é candidato. Ele é um candidato sério. Ele já entregou até o distintivo aí, né? Que é escrivão de polícia. Você fala assim, não adianta tentar me intimidar, porque você é polícia, não. Se você for avô dela, ou bisavô, você tá na reta aí. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa, hein? Rapaz. Então, mas não vai deixar de anotar o chinesinho lá, porque você discriminou o chinesinho, hein? Quando você estava falando que o chinesinho era bonitinho, você olhou no chinesinho, não, o chinesinho não é.
já cancelou ele. Não vai cancelar, não é chinês, é japonês. É tudo candidato, hein? Ô, rapaz, depois eu vou dar uma olhada para ver se a Kátia tem o olho puxado. Não precisa. É só ir lá numa heritage dela e olhar se ela tem algum o gene que leva a asiático. Família Teixeira. Então, não se apegue a sobrenome, Alberto. Sobrenome não vale nada. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Vida de Jesus, não. A Kátia tem um que tem compatibilidade com ela e ele leva o nome de Teixeira. O sobrenome, né? Deixa eu ver se eu encontro ele. Aqui, Eduardo Teixeira. Tem 40 centimorgos com a Kátia. Então, é só fazer a mesma coisa aqui com ele, ver lá de que grau que é a aproximação. É o mesmo procedimento, ver o grau de aproximação. São tantas gerações. Então vamos até o cidadão. Vai até o cidadão. Essa linha aqui, ó, tem 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas. Não tem nenhuma pessoa, infelizmente. Para a investigação naquele, marca o ancestral mais próximo daquele almejado, anota a cidade, anota o nome, data de nascimento, com quem casou, e deixa ele no gelo lá, porque de repente você pesquisando do outro lado, você acha o caboclo lá também. Então nós estamos entrando na família Teixeira, desse que tem compatibilidade com ela, esse tal Eduardo. Que confusão. Então, qual o nível dele mesmo? Como? 40 centimorgo. Não, 40, mas é terceiro grau, segundo grau. Bom, aí eu não sei. Eu peguei esse nome, Eduardo Teixeira. Aí eu já não sei. Pegou no MyHeritage? Foi. Vamos tentar achar ele aqui, Eduardo Teixeira. Eu tenho aqui o do GEDMAT dele, FY3220922. Não, GEDMAT? Não sei se é GEDMAT, é FY. Isso é o kit, né? Isso aí não resolve nada para mim aqui. Esse você acha aí, Eduardo Teixeira? Que coisa, rapaz! A única coisa que eu achei aqui, Eduardo Augusto Feinden. Teixeira não tem ninguém, não. Não aparece. Não tem ninguém, não. Não tem Eduardo Teixeira. Eu não encontrei. Na lista que eu fiz, né? Tem 2.000 nomes e não apareceu para mim, não. Que coisa, hein, rapaz? Pô, mas é só pegar. Agora é o seguinte: você virou um caçador de pato. Você tá com a espingarda, só espera o pato passar e derrubar ele, Alberto. É isso aí, ó. É arroz com feijão. Você pega o caboclo, vai subir na geração dele. Tem anotado? Você pegou o cidadão. Certo? Aquele é o suspeito. Aquele é um dos suspeitos. Certo? E você tem dados palpáveis. Por quê? Porque ele tem um descendente dele que tem compatibilidade. Certo? Você não pode afirmar que é ele. Fala, não, ele é suspeito, mas ainda não é provável que seja ele. Por isso que é suspeito. Que coisa, hein, rapaz? Falar para você, eu vou montar um curso de genealogia e genética. Ensinar todo mundo, vou ganhar dinheiro. Agora o negócio é o seguinte, é tentar situar a Kátia aqui. Não, ainda não é hora de situar a Kátia. Você tem que achar é o seguinte, o que foi feito com um aqui que eu fiz junto com você, tem que fazer com 10, com 20 pessoas, com 30, sei. Tem que fazer com 100 pessoas, se possível. Quanto mais pessoas você fizer, mais um nome
de uma pessoa ou de duas pessoas vai aparecer. É. E esse nome que aparecer, que é o provável ancestral dela, com certeza. Assim, daí você vai poder. Apareceu duas vezes. Falar, apareceu duas vezes, então esse um é. Você já coloca ele de lado. Fala, esse aqui é importantíssimo. Ele já passou de importante investigado para importantíssimo investigado. É. Né? Engraçado, esse pai da Rossana, que é esse aqui, ele encosta muito próximo à Kátia, né? Agora, onde? É como procurar agulha no... Eu não vejo tanto mistério assim, ó. Por isso que eu falei para você, ó, vai subindo, vai subindo. Chegou aqui, ó, opa, é aqui, para, anota. Você não se preocupa É, em descobrir a pessoa, vai vir naturalmente, Alberto. eu É sei. só você fazer a matemática. Segue a matemática, essa ordem lógica de avaliação, vai subindo nível por nível, fala assim, ó, esse é de segundo grau, esse é de primeiro. E esse aqui, ó, o 0 grau é o ancestral em comum. O ancestral em comum, e ainda tem chance de não ser o ancestral em comum, mas ser irmão dele, ou meio-irmão dele. Então tem que ter muita paciência para julgar isso aí. Não pode falar assim, ah, vou bater o martelo, é esse aqui. Não, não é. Calma, que pode até ser ele, mas você ainda não tem prova. Você só vai ter prova quando começar a encontrar os nomes e achar os descendentes e ligar as gerações. Que coisa, hein, rapaz? E daí, o que importa? Quando você pega, você tem que capturar todos os dados daquelas pessoas que estão na linha que você suspeita. Todos os dados. Porque declara-se, declarou que era de tal cidade, mas você olha o filho também para ver que cidade que ele foi. É porque de repente o caboclo nasceu, cresceu, nasceu na cidade, cresceu, mudou para outra, teve o filho e voltou para a cidade para morrer. É. Então tem que ficar atento nessas variações. Né? Porque, fala assim, pô, bom repouso, né? O nome da cidade que nós encontramos aí até agora. Isso já é uma grande dica. Que todas as pessoas são de bom repouso, A maioria aqui é. então tem que ser anotado isso aí. Então essa cidade já tem uma estrelinha, você já marca uma estrelinha nessa cidade, porque ela é importante nisso aí. Porque pode ter vindo de qualquer parte. Só não é extraterrestre, porque se ela nasceu aqui, é do planeta Terra, vai achar. Demora, mas vai achar. Mas é uma coisa custosa que a investigação trabalhou. Você subiu uma pessoa. Você subiu no DNA de uma, achou 8 pessoas. Você achou 4 e agora tem que anotar as outras 4. Você achou 8 pessoas com um pedacinho de centimorga. Agora você tem que pegar da outra pessoa e fazer a mesma coisa. Chegar lá, achar mais 8 ou 16 pessoas, conforme o nível que está ali, se é segundo, terceiro grau. O Rubens. E essas pessoas, no começo você não vai ver sentido mesmo, vai ficar assim, falando assim, mas estou perdido. Mas depois que você começar a juntar as pessoas e as cidades onde elas viveram, você vai fechando, vai falar assim, ó, é desse meio aqui. Mas nesse caminho levou para Minas. O outro caminho levou para o Paraná. Sim, Então, sim. de repente, o pai morava no Paraná, família dele do Paraná, e ela era de Minas Gerais. Esse aqui, esse nicho aqui levou para Inglaterra. O cara apareceu aqui, caiu de paraquedas aqui. Que nem o caso do meu pai. Meu pai nasceu na Sicília e jovem veio mudar no Brasil. Então ele não tem compatibilidade de DNA com as pessoas do Brasil. Ele só tem compatibilidade com os italianos e com os americanos. Rubens, vamos supor que a gente está vendo aqui a família da Kátia. Vamos supor. Vamos imaginar aqui. Nós estamos vendo a família da Kátia. Então, esses aqui, esse João Barbosa dos Santos com a esposa dele, Elisa, seria os bisavós dela. Teoricamente seria bisavó.
Vamos supor, vamos imaginar que nós estamos vendo a família dela aqui, que ela não sabe, ela não tem a árvore genealógica deles. Isso, ela não tem nada. Esses aqui seriam os bisavós, esses aqui os avós. Não garante. Não garante que eles são avós. Não, pode garantir que seja bisavó, mas assim, nós não temos nem certeza que eles são os bisavós ainda, né? Porque essa Maria... Eles estão sob investigação ainda. Sim. Não, é só calculando assim. Essa Maria Glória dos Santos tem quase a idade que a mãe da Kátia teria. Pelos então, cálculos... Não seria ela. Não. Olha a linha dela aqui, onde está. Pois é. Então, lembra que eu falei para você que a escada que você usou para subir não serve para você descer? Porque é o seguinte, se você for descendo, tem bastante gente morte, sim, mas vai acabar na pessoa que você começou investigando de novo. Você vai retornar naquela pessoa, então não serve. Você tem que achar o seguinte, tem mais filhos? Os bisavôs têm mais filhos? Tem mais um filho aqui. Então, essa linha é a linha investigativa. Certo? Do filho que não é esse filho que levou nós até os bisavôs. Prováveis bisavós. Certo? A linha que levou para subir não presta para descer. Mas é pecado descer por ela. Pensa assim. Você vê, esse homem, o João, ele nasceu em 1909. E teve uma filha em 1943. 9, 43, 30 anos. Só que ele é muito mais novo que a Elisa, né? Elisa nasceu em 21. Aí faz sentido. O homem era muito mais velho que a esposa, tá vendo? De 1900... 9 a 11 anos. A distância eu e minha esposa. A distância da minha esposa e eu. Então, na lógica... É normal. Ok, então na lógica, isso aqui seriam os avós. Eu não estou falando que estaria na linha dos avós. Isso, estaria num cálculo. Na horizontal, Não, mas 1921 não. Porque você fez cálculo de avô em 1900, né? E 27. De mãe, né? 27. Da mãe dela em 27, não é? Os avós, 1907, no máximo 1910, 6. Entendeu? Então, pode ser que eles brincaram junto na mesma roda, de ciranda de roda, de brincar de esconder, tudo junto, mas não é ela. Entendeu? Não tem como ser ela. Mais ou menos aqui essa linhagem estaria entre avô e bisavô. Aqui nessa linhagem. Então, mas daí é um pensamento que você não pode trazer do cálculo nosso presumido. Ele serve como para referenciar você. Mas você não deve ficar procurando essas datas. Você deve procurar as pessoas que nasceram desse casamento aí, que a gente achou desses dois. Então, o Rubens... Depois você faz a medição. Fala assim, mas esse cabe aqui? Sim ou não? Não cabe. Também faz parte da investigação. Você tem que olhar assim, tinha que ter no mínimo 13 anos, a mulher no mínimo 13 anos. O máximo dela não tinha limite, mas o máximo dela seria como é que chama? A menopausa. O máximo seria a menopausa, entendeu? Daí vê se cabe. Eu vou cortar isso aqui, esperei. Então, aí o que acontece? As pessoas que você coloca ali, elas têm limite para cima e para baixo. Aqui, ó. Aí, Caquinho, você lambeu o focinho, bacana. Você tá gorducho ainda, hein? Tá peludo, olha o tamanho do pelo dele. Ele tá parecendo um skunk. Então, que anda por aí. O que acontece, Roberto? Esses números que eu falei para você presumir a idade mínima da mãe, a idade mínima da avó, do avô,
essas idades mínimas é para referenciar. É. Não quer dizer que é absoluto. Por que você tem que ter essas referências? Porque é o seguinte, às vezes você começa a investigar uma pessoa que não dá espaço para ter um filho. É. Então, daí você bate o olho nessas listas, aí vai aparecer muita gente assim, que você vai começar a bater o olho e falar assim, mas esse aqui não tem espaço para ser pai do fulano. Aí você pode riscar, entendeu? Você pode riscar assim, só de bater o olho. A hora que você pegar essa habilidade, você vai olhar assim e falar assim, não, esse aqui não tem idade para ser pai dela. Já arrisca fora, porque vai aparecer muita gente. Nós estamos dizendo isso aí porque a mãe dela teve ela nova, né? Com A gente 17 anos. presume que teve nova, presume. Não, a Kátia falou que teve com 17 anos. Alberto, qualquer coisa que foi falada lá não vale. Você pode pôr na lata o lixo e jogar fora. Porque é o seguinte, o povo, nessa parte aí, eles mentem em tudo. Mentem em tudo. Então, é o seguinte, você tem um pacote de mentiras com Eu uma folha sei, só Rubens. verdadeira. Só que naquele tempo as mulheres tinham filhos novas mesmo. Minha mãe, Não, até hoje tem. eu Tem uma menina aqui nasci, que está com quando 12 eu anos, está nasci, grávida aqui no prédio aqui. quando nasci, minha mãe estava com 19 anos. Então, eu já vi menina com 11 anos está grávida. Destruiu a vida dela? Destruiu, mas engravidou. Né? Agora é o seguinte, você tem potencial para ser mãe. Mas a probabilidade de ser mãe aos 11 anos é diminuta. Mas existe. Certo? Mas como a gente trabalha com uma média ponderada, vamos dizer assim, a gente coloca dos 13, 16 como mínimo, a gente considera isso para dar uma referência para a gente, não quer dizer que seja aquilo. Entendeu? Você considera o que fala assim, você não tem nada. Então você precisa ter uma média ponderada para você presumir que é um caminho para você seguir. Pode estar um pouco para cima, um pouco para baixo? Pode. Porque não é regra absoluta. Ô Rubens, tá interessante essa descoberta sua aí, através desse gráfico. Tá interessante porque facilitou. Era o que eu queria que a Kátia fizesse para nós, passasse a visualização das árvores, né? Das Sim. pessoas que têm compatibilidade com ela. Então, esse gráfico aí que você tem, é bom que te dá a opção de clicar na árvore genealógica da pessoa. Foi concentrado toda a informação ali. Você pega o nome da pessoa, o centimorgan, se tem árvore, a quantidade de centimorgans, a quantidade do maior fragmento, se tem árvore, quantas pessoas tem na árvore, qual é o administrador da árvore e o link para a árvore. Tá bem detalhado, hein? Então, foi o melhor que eu consegui fazer. Com os recursos que eu tinha, né? Então, foi de boa vontade. Realmente foi o melhor que eu consegui fazer de boa vontade. Porque é o seguinte, o mais caro para a gente é tempo, Alberto. Porque a gente tem que ganhar a vida de alguma forma, né? Se eu ficar aqui fazendo a árvore das pessoas, eu não vou conseguir sustentar minha família, né? Então. Claro, claro. Mas está interessante. Então, Aquela coisa. Como que descobre isso aí? agora é fazer o caminho inverso, é descobrir quem são os outros ancestrais, os descendentes dessas pessoas, para ver se consegue ligação com a Kátia. Mas assim, antes de começar a investigar os descendentes, acha mais ancestrais. Porque se achando mais ancestrais, nomes vão começar a se repetir. E quando esses nomes começarem a se repetir, o que vai acontecer? Você vai falar assim, ó, esses que repetiram são os prováveis. Só vou investigar eles, porque se você sobe aí e começa a fazer os descendentes de cada um individual, antes de achar mais candidato ancestral, você vai perder muito mais tempo.
Aí é questão de probabilidade, entendeu? Você vai falar assim, mas eu vou investigar um por um. Não, você não vai saber. Não é que você não vai, você vai chegar no mesmo resultado, só que você vai fazer uma volta. Vamos dizer que eu quero ir para o Canadá. Eu vou para o Canadá, mas eu vou descer para o Uruguai primeiro? Não, eu estou no estado de São Paulo, eu vou subir. Vou subir no sentido de Minas Gerais, aqui, do Rio de Janeiro, para ir para o Canadá de carro. Certo? Se eu descer para o Uruguai, eu vou fazer um caminho mais longo. Eu quero um caminho mais curto, mas que me dê garantia que eu não vou errar. Qual é esse caminho? Primeiro, você acha todos os ancestrais em comum, possíveis ancestrais em comum. Depois você compara eles, compara os ancestrais em comum. Certo? Tem algum que repete? Tem. Esse você coloca em evidência, compara de novo, achei mais um. Compara de novo, achei mais um. Aí, desses que você achou que se repetiram, você vai fazer os descendentes deles. Fazendo isso, você vai chegar nos potenciais irmãos dela, tios dela, pai e mãe, por documento e não por que você presumiu. Fala assim, não, as evidências são essas aqui, ó, são evidências documentadas. Fulano é pai de Ciclano, esse é neto dele, esse é o bisneto dele, e só sobrou esse grupo aqui, e agora tem que fazer o DNA para achar. O que vai acontecer? Daí você entra no Facebook e pega a foto do caboclo lá e põe a foto para comparar. Aí fala, essa curva do rosto repete, o puxado do olho, a testa franzida, tem uma ruga aqui, todos eles têm uma ruga aqui assim, a orelha dele ó, é para trás, o formato do lábio, entendeu? Daí é aquela parte de comparar a foto. Você pegou lá no comparar foto, você vai comparar 1 milhão de fotos, muitas vão ser parecidas e outras não vão ser parecidas, e vai passar uma pela outra. Porque se eu tiro uma foto com a cabeça inclinada para a esquerda, tiro outra comparar com a cabeça inclinada para a direita, você põe no computador para comparar, ele vai falar que tem diferença. Que não é a mesma pessoa. Mesmo sendo a mesma pessoa. Então, essas coisas são complicadas. O computador vai pegar microexpressão, mas se você tiver com um ângulo diferente, já não pega. Eu vi aqui um outro camarada aqui, olha. Eu vi um outro camarada aqui. Estou tentando ver de que cidade que ele é. Que tem bastante com ela também. Quer ver? Eu vou te falar o nome dele. Peraí. Fala o nome. Daniel Alves, eu acho que de Oliveira. Tem o Daniel Alves aqui, não está marcando de Oliveira, mas é Daniel Alves. Vamos ver aqui de onde que vai ele. Primo de 5º grau ou de 4º. Só que é mais provável que é de 5º. Mas ele tem bastante com ela. Vê aí. Tá, de 5º grau, vamos ver. Ele tem. Esse aqui tem 21,2 centimorgo compartilhado. Tem. Só que, olha só para você ver, tem que entender as coisas. É 21,2 compartilhado, mas ele tem só 2 segmentos, e o maior segmento é mais do que 50% do que ele tem com ela. Olha que interessante, você entendeu a razão? Você falou que é primo de quê? De 5º grau. Não, aqui está dizendo de 3º grau. Então é outra pessoa que eu estou vendo aqui. Ele tem 97,9 com ela. Centimorgo. 97? Então peraí. Tá na linha 7.
Ah, tá. Então, peraí. Não, eu achei um outro cara lá embaixo, lá. Não, tá na linha 7. Ah, tá. Eu escrevi errado. Não, escrevi errado, não. Mas por que que foi? Ah, eu acho que eu bati no mouse, ele deu 2 cliques e foi pro próximo. Tá aqui, ó. De 40 a 49 anos, ó. Então, Daniel Alves de Oliveira. Terceiro grau, 30. Muzambinho. Então, ele tem 97. E o maior pedaço aí dele é 23. Tem 6 pedaços e o maior é 23. Agora, o de baixo dele tem 45 em um segmento só, hein, Alberto? Isso aqui é muito interessante, ó. O que está abaixo dele, deixa eu ver quem que é. É o Leandro Bueno. É. O Leandro Bueno tem de 30 a 39 anos, tem um pedaço enorme lá. Tem 92 centimorgos e a metade do centimorgo dele, a metade é um pedaço só. Então esse está bem próximo dela. Porque essa é a fidelidade dele, é segundo grau mesmo. Será que tem árvore? Brasil. Onde que é Muzambinho, hein? Vou achar aqui, peraí. Engraçado. Eu acho que é Minas Gerais também. Esse Bueno é de onde? Tem Moçambinho, Minas Gerais. Nossa, mas daí é longe. Moçambinho. Não, mas não tem longe. Esse negócio de longe não existe. Mas é na divisa de São Paulo, hein? É perto de Caconde, em São Paulo. Guaxupé, Minas Gerais. Botelhos. Mas é perto de Alfenas, hein? Então, mas esse aí, você está olhando o cidadão, você tem que olhar o ancestral dele. Eu achei interessante esse Scali. Scali. E esse é um nome a ser investigado muito importante. Que é o seguinte, é um sobrenome raro. Então é o seguinte, só de você pegar esse sobrenome e ir lá no MyHeritage, no Family 6, e colocar lá e ver as fichas de imigração. Já vai cair na cidade. Ah, fulano migrou para o Brasil e sentou em São Paulo. Ele veio voando e caiu em São Paulo. Você já viu sobre ele? Não, não vi não, Alberto. Eu Não, preparei todas essas não, fichas para as não. pessoas. Parece que nós já comentamos alguma coisa sobre esse sobrenome. Essa família é de Jundiaí. Então, e qual é que é a cidade que ela morou? Que a Kátia foi adotada? É... Piracicaba, né? Então, Jundiaí, Piracicaba. Não é tão longe assim. Peraí. Ah, rapaz, eu descobri de onde que é esse sobrenome. De onde? Nossa, quanto vale 100 quilômetros, 105 quilômetros de distância?
Você não vai acreditar. O sobrenome Scali vem É da espanhol. Itália. Itália. A Itália? A cidade é Salisole, Verona, Veneto, Itália. É Verona. Verona. A família veio Então, da não, Itália, mas é o rapaz. seguinte, é um ancestral, né? Agora você pega. Não, aqui, ó. Só que você está no caminho errado ainda. Você achou aí, disseram que veio de tal lugar. É esses sites que pegam o nome do sobrenome da Não, não, pessoa e não, falam, não, ah, não. veio de tal lugar. Não, o camarada nasceu na Itália, tá aqui tudo. Ah, tá. Então tá já. Mas aí teve duas levas de italiano para o Brasil. Uma em 1880 e pouquinho, e a outra em 1945, depois, no pós-guerra. Teve duas levas. Se esse camarada nasceu na Itália, pode ser que o pai dele veio, o avô veio e depois retornou para lá, que nem aconteceu com meus avós. É, minha avó foi minha bisavó, eu já confundo tudo ali, que é muito nome. O que acontece? Ela foi para a Itália e desceu para o Brasil, minha avó. Ok, eu acho que você não consegue visualizar isso. Aí está ele, Márcio Scali. Tá? Tá, eu estou vendo ele aqui. Esse tem compatibilidade com a CAT. Quanto que está aí de compatibilidade? De acordo com a planilha? Peraí. É Ele é 90, 92, né? É mais do que o pai da Rossana, hein? Oh, peraí. O Scali, né? É. Tá, peraí. Márcio Scali. Ele é de segundo grau. Cara, marca aí, ó. Segundo grau, 37%. É muito alto. É 37%, é segundo grau mesmo, tá? Então, vamos lá. Ele tem 111 centimorgas. Tem um fragmento de 39. O Nossa. maior fragmento. Rapaz. A árvore é administrada por ele mesmo e tem 717 pessoas. Então pode subir na árvore aí que vai achar o ancestral em comum. Olha, essa é a esposa dele, Barros Lima. Não, Então, a esposa dele não vale. não vale. Nós Não vamos vale. começar por ele. Isso. Márcio Scali. Isso. Wilson Roberto Scali com a não sei o que Rosa. Então, pode ser uma das duas. Então, a mãe da mãe dele, os pais, José Xavier da Então, Rosa e Maria do Carmo da Rosa. então olha aqui, ó. Faz uma pausa aí. Seriam os avós maternos. Então, faz uma pausa aí, Alberto. Um minutinho só. Então, a probabilidade aqui, ela pode ter um ancestral italiano? Pode. Mas é muito baixa. Eu iria pelo lado da Rosa aqui, ó. Certo? O João Xavier da Rosa e José Xavier Maria da do Rosa. Carmo. Eu iria por aí. Certo? Como ele é segundo grau, a mãe dele é primeiro, os avós é 0 grau, ó. Então, pode anotar esses dois aí, José Xavier da Rosa e Maria do Carmo da Rosa. Olha onde nasceram, Cambuí. Aí, ó. Tá posando em cima. Pode até pegar, só para referência, o pai do avô dele e a mãe e os pais da avó dele, materna. Olha Pode o ano pegar que como nasceu. referência também, só para fechar o foco ali da cidade de referência, entendeu? Olha o ano que nasceu o avô dele. 1911. Então, agora, nós chegamos numa condição que é o seguinte: ou é ele, a chance maior é do José Xavier e da Rosa e da Maria do Carmo da Rosa,
ser parente da Cátia também. Pode marcar esses aí, porque esses aí são interessantes. Cidade de Cambuí pode marcar, certo? Que tá fechando o cerco, você tá fechando. E faleceu em Jundiaí. Jundiaí é a cidade que ela cresceu? Não. A cidade dela é outra, né? Você sabe que eu não lembro? Não, aqui, peraí. Vou falar pra você ver. Tá na tela aqui. Piracicaba. Qual das duas? Piracicaba ou Jundiaí? Da Cátia. Piracicaba. Então, Piracicaba. E o cidadão aí foi de Piracicaba também? Jundiaí, que faleceu. Jundiaí. Então, tem 100 quilômetros de distância. Então, tá fechando o Jundiaí, hein? O pai do lado de Jundiaí, ou a mãe de Jundiaí, e o outro lado da coisa. Tá aparentando isso aí, mas não é conclusivo ainda. Escuta, mas Cambuí tá pertinho de onde? É perto? Não tem nada longe aí, tudo 200, 300 quilômetros, tudo tá fechando a área. Isso que eu falei para você, vai marcando cidades, certo? Se você quiser marcar as distâncias em quilômetros também do lado, assim, porque você não tem um mapa para você espetar, vai marcando a distância, tal cidade são tantos quilômetros, tal cidade são tantos quilômetros. E são sobrenomes bem desconhecidos, né? Sim, isso é uma grande vantagem. Olha para você ver, Resende não tem na... Não, Resende tem um monte na minha família. Não, eu falo na árvore do Almeida, não tem. Então, mas, Alberto, se você subir 4 gerações, 5 gerações para comparar, 4 gerações, ó, pega, pai e mãe, avô são 4, bisavô são 8, trisavô são 16. A família dos Almeida só significa 16avos dos trisavô, dos bisavô. É 16avos, dos trisavô, desculpa. Trisavô é 16avos. Tem mais 15 pessoas aí, tem mais 15 sobrenomes. Opa, nós estamos falando de Cambuí. Cambuí está a 38 quilômetros de Paraisópolis. Então tá tudo na mesma região ali. Que coisa, hein, rapaz? Então, porque é o seguinte, o papel aceita qualquer mentira. Mas quando você começa a colocar no mapa, se você vê, não, a pessoa viveu nessa região. É essa região aqui que tem que investigar, não tem como escapar. Essa família está recheada de Almeida. Então, pode até ser por aí que veio a ligação de uma família com a outra. Tá vendo? Então, esse aí, ó, o que você faz? Você pega o DNA do cidadão aí, que é o doador do Sentimorgan aí, pega o seu Sentimorgan, compara lá na outra tela do DNA, naquelas ferramentas, você coloca coloca a Cátia, coloca o outro cidadão. Certo? Daí vai aparecer lá, tem esse triângulozinho aqui. Quanto menor ele for, melhor é, sabe por quê? Aí você fala assim, não, esse DNA aqui, esse pedaço, esse fragmento, ele vem de tal família. Não tem como escapar. Nós estamos lidando com os candidatos, né, Alberto? Nós não provamos. Mas tá fechando o circo, tá fechando. Que coisa, hein, rapaz? Aonde diz no papel que nasceu ou deixou de nascer, na prática pouco importa. O que importa é o seguinte, você chegou e tem fundamentação para falar assim, não, provável pai, provável mãe, esse aqui, ó. Agora. Ô, Rubens, a coisa é o seguinte. Dá a impressão que a gente está vendo só um lado
Não. Só um lado. Vamos supor, só o lado materno. A gente não vê o outro lado. Não. Eu não vejo assim, não, Alberto. Será Ali, que o pai pelo dela, contrário, eu será acho que o não, pai eu dela acho que é esses da dois- mesma região? Não, pode ser da mesma região, da macro-região, né? Vocês estão falando de uma região que envolve várias cidades. Do sul de Minas. É, do sul de Minas. Será que o pai dela é do O sul de pai e a Minas? mãe possivelmente é do sul de Minas. Será? Possivelmente, mas assim, ainda não tem prova, né? Precisa, Porque precisa se fazer mais aparecesse, dessas sequências. porque se aparecesse uma família de outro estado, vamos supor, ou de outro país, podia até desconfiar, né? Esse é o pai. Mas só aparece sul de Minas. Não, porque é na família humilde, Alberto. Você vê 30 e poucos quilômetros de distância, uma da outra. Bom Repouso, Mas Cambuí. assim, o que eu enxergo? Eu sou muito cético, eu sou muito pé no chão nessas coisas, eu sou muito radical. O que eu enxergo? Para mim não importa que cidade, eu vou atrás, eu busco a cidade por conta da informação que vem junto. Certo? Porque você fala assim, ó, tem um marcador nessa posição aqui. É que nem um tabuleiro de jogo de xadrez, você vai cercando. Certo? Então, o que acontece? Para mim, não interessa quais os fatos levaram a ela nascer. Isso aí não importa pra gente. O que é importante é o seguinte, você detectar quem é o pai, quem que é a mãe. Qual fato levou ao nascimento dela, não importa para nós, nem é da nossa conta, é da conta do pai dela, da mãe dela. Nem da conta dela não é. Eu sei. Entendeu? Nem da conta dela, ela não tem nem direito de reclamar. Fala assim, eu tenho que agradecer. Por pior que sejam os pais, tem que agradecer a vida. Claro. Né? Por pior que seja. De repente, pode acontecer diversas tragédias, morreu o pai e a mãe junto, teve que doar a criança, ou pode ser uma mãe que se prostituiu e não queria filho, que nem eu tive uma tia que matou uma dezena de filhos abortados. E o último aborto dela levou ela para a cova junto. Irmã da minha mãe. Nossa. A década de 50, 60 era a liberdade sexual, fazia o que queria, os Estados Unidos, o rock and roll, o sexo, as drogas, era assim. E hoje está voltando essa fase. Né? Dá uma olhada aí, só para a gente finalizar aqui. Dá uma olhada aí nessa planilha que você tem, se aparece uma tal da família Vedana. Eu estou achando que isso aí vai para muito tempo. É um grande progresso aí. Para chegar nisso aí, para chegar nisso que nós chegamos aqui em poucos minutos aqui, vamos dizer assim, que vamos enxugar esse tempo todo que nós ficamos conversando, debatendo aqui, nós chegamos a 6 candidatos, né? 6 candidatos. E nós já temos, desses 6, 8 de um lado e 2 do outro. Então são 10 pessoas que 2 dessas 10 são com certeza parentes da Kátia. Que coisa, hein, rapaz? Então você viu a velocidade que uma planilha deu na investigação? Olha, não é uma boa, não. É uma excelente ferramenta aí. Então, tem que usar a lógica, né? Então, excelente ferramenta essa, porque lhe permite visualizar a árvore genealógica daquele que tem compatibilidade com a pessoa. Essa lógica aí. Vamos cortar antes que eles venham aí te puxar a orelha. Aí, fechando a planilha aqui. A S1 não tem jeito de dar de graça. Eu dei a planilha tá aí, pode usar, mas para fazer outra planilha com outros dados é diferente. Deixa o link aí. Então deixa aí o like do gostei. Tá bom,